Bora falar agora sobre a programação do Atlético Mineiro em relação a Bernard. Todo mundo já noticiou que o futuro reforço atleticano desembarca em Belo Horizonte em 31 de maio. Ele já comprou a passagem e chega no período da tarde em Belo Horizonte. A partir daí, um monte de torcedor do Galo já começou a imaginar que o Bernard poderia virar reforço a partir de junho. Não é o caso. A janela de inscrições do futebol brasileiro só reabre em 10 de julho. Até por isso conversei com o Vitor, ex-goleiro e hoje diretor executivo de futebol do Galo, para entender o planejamento do Atlético em relação ao Bernard. Como ele está jogando a temporada na Europa, pelo Panathinaikos da Grécia, o Atlético decidiu que ao chegar em Belo Horizonte, o Bernard inicia um período de férias, que vai durar entre 15 e 20 dias, a data certinha ainda está sendo definida. Assim que retornar desse período de descanso, para quebrar essa sequência de jogos na Europa, ele inicia uma intertemporada ou uma pré-temporada, como queiram, para estar à disposição do técnico Gabriel Milito a partir de 10 de julho. Só para completar, vale a lembrança de que o Bernard chega ao Atlético depois da melhor temporada na Europa. Foram 46 jogos, ele nunca havia jogado tanto por lá, 10 gols, ele nunca havia marcado tantos gols, e 9 assistências, seu recorde de passes para gols, desde que havia deixado o Atlético para jogar no Shakhtar Donetsk. Só para arrematar, o Galo é o único clube brasileiro na Libertadores, é o único clube da Libertadores com 100% de aproveitamento dos pontos. É que nessa rodada o River Plate e o Bolívar, que também tinham 3 vitórias em 3 jogos, acabaram empatando. Dessa maneira o Atlético é o único que tem 4 jogos e 4 vitórias, campanha perto da perfeição. Primeiro dia da Liberta, primeiro a vencer no Gigante de Arroyito. Temos coisas importantes para falar sobre o Galo, né? O Rosário Central nunca havia perdido para um argentino em casa na Libertadores da América. O Galo foi lá e venceu. O Atlético também se tornou o primeiro time da Libertadores nessa edição a se classificar para a próxima fase. Só não garantiu ainda a primeira colocação por conta de um resultado que não foi tão bom no outro jogo, mas é questão de tempo para que o Galo confirme a passagem em primeiro lugar, tá? Nicola, qual a real situação do Daverson atualmente no Cuiabá? Ele tem contrato até dezembro, foi afastado, o presidente do Cuiabá disse que ele só volta a jogar se renovar o contrato. O Daverson já deixou nas entrelinhas que quer deixar o clube. E o Santos fez proposta no último dia da janela de abril, não houve acordo, e agora ninguém sabe ao certo como é que vai funcionar na metade do ano, né? Meu Galão é o time do momento, concordo. O melhor futebol, concordo. Não perde para ninguém, concordo. O homem recuperou o Vargas e fez o Scarpa voltar a brilhar. Eu só concordo com tudo, eu só tomo cuidado com o Vargas. Eu acho que o Vargas é aquele cara que espera o contrato estar terminando para dar um gás, né? E ele vai, deixa todo mundo animado, renova o contrato e depois fica roubando o time por bastante tempo. Eu não renovaria o contrato do Vargas, a menos que fosse em condições muito especiais. Salário baixo e o restante atrelado à produtividade. Se ele topar bem, se não, pode procurar outro clube. Mas o efeito Gabriel Milito é espetacular, são 12 jogos com 8 vitórias e 4 empates. Nos últimos 6 jogos, 5 vitórias e um empate contra o Fluminense. E o bom momento do time em campo garantiu um efeito importante. O Atlético vinha desde 2022 com seu programa de sócios torcedores em queda livre. Em maio de 22, o Atlético chegou a ter 133 mil sócios torcedores. Esse número caiu para 120 mil na virada do ano, caiu para 85 mil na metade do ano passado e chegou a bater 76 mil no primeiro trimestre desse ano. Graças ao bom desempenho do time do Milito, o Atlético estancou essa sangria, essa queda vertiginosa, e hoje são mais ou menos 79 mil sócios torcedores, ou seja, 3 mil a mais do que no primeiro semestre, tá? Boa noite, Nicola. Quem tem mais time? Palmeiras, Flamengo ou Galo? O melhor momento, de forma indiscutível, é do Atlético. O pior é do Flamengo, não tem a menor dúvida, tá? O melhor elenco é o do Flamengo. O melhor time de 1 a 11, e tenho dúvida se o melhor time é do Atlético ou do Flamengo. O time do Atlético é bem bom também, né? Eu te diria que o time do Flamengo tem mais estrelas. Eu acho que eu ficaria com melhor time o Flamengo, com melhor elenco o Flamengo. Só que hoje, se os dois se enfrentarem, o Atlético é muito favorito. O Atlético vive uma fase bem legal mesmo, tá? Hoje, para mim, o time que joga o melhor futebol do país.
O Pedro Araújo está perguntando se o Bernard chega antes. Já tem data para o Bernard desembarcar no Brasil, né? Acho que é 30 de maio. Deixa eu até conferir para dar a data direitinho, mas só vale a lembrança de que o Bernard só terá condição de jogo a partir de 10 de julho. Ele desembarca no Brasil em 31 de maio. No período da tarde, a passagem já está comprada, o pessoal do Atlético está se mobilizando para que ele possa ser recebido com um aerogalo. Mas ainda, eu imagino que ele chegue em maio, como ele só vai poder jogar em 10 de julho, eu imagino que o pessoal do Atlético deu um mês de férias para ele tira todo o mês de junho para descansar e se apresenta em julho, ou tira, sei lá, 20 dias em junho para se apresentar no final do mês de junho e iniciar a preparação para não emendar uma temporada na outra, né? Não sei até que ponto emendar uma temporada na outra pode ser prejudicial, tá? Deixa eu até mandar uma mensagem para o Vitor. Vitor, boa noite. Tudo bem por aí? Me tira uma dúvida rápida. O Bernard terá férias assim que desembarcar no Brasil? Ou vocês pretendem que ele emende a temporada europeia na... Vamos tentar descobrir essa parada. Perguntando se eu tenho alguma informação sobre os nomes que o Galo vai trazer em julho. Caio, acabei de ter uma resposta do Vitor. O São Vitor, tá? Estava falando com ele aqui. Perguntei sobre o Bernard, né? Ele terá alguns dias de descanso, sim. Está em final de temporada. Então o Bernard chega, vai tirar esses dias de descanso e aí depois se reapresenta para iniciar uma pré-temporada de olho no restante do ano. Não me lembro da última vez que eu vi um Atlético tão interessante em todos os sentidos. Fisicamente, taticamente, time que compete, time que é organizado, um time que não desiste do jogo. Você está acompanhando muito de perto, porque você cobre o Atlético. Você se lembra de algo parecido com isso? E se sim, quando foi? Não, eu acho que se a gente falar de 2021, a gente vai lembrar de vários jogos que o Atlético realmente... Mas sofria mais em alguns, né? Mas eu acho assim, o resultado, né, foi positivo, então a gente fica com aquela marca de lembrar 2021. Mas olhando taticamente o que esse time faz, a entrega dele, a intensidade dentro de campo, é difícil de a gente se recordar até que em 2021 foi dessa maneira, porque em 2021 a gente tinha vários jogadores que definiam individualmente a partida, né? E hoje a gente tem um conjunto do Atlético. Inclusive lá em Rosário, depois do jogo, eu fiz até essa pergunta, tanto para o Arana quanto para o Hulk, e o Arana citou muito bem, né? Hoje o Atlético tem um entendimento tático tão grande dos jogadores que entra e sai um jogador, ele consegue manter a mesma situação do desempenho tático do time. O time tem uma entrega. Eu acho que o Milito conseguiu, em tão pouco tempo, fazer com que esses jogadores comprassem a ideia dele e mudassem da água para o vinho, porque é o mesmo grupo. Sim. Esse grupo, há 3 meses atrás, não ia desempenhar um jogo como esse. O Atlético foi até Cariacica contra o Fluminense no jogo anterior, estava perdendo de 2-0 e o time não criou nenhum tipo de desespero. O time teve tranquilidade, tirou o Hulk, que é o maior jogador do time, colocou o Vargas, o time conseguiu o empate e poderia ter saído de lá com a vitória. Os jogadores se lamentaram de não terem conseguido a vitória. Outro ponto do time do Milito, ele não se contenta com pouco. Empatou 2-2 com o Fluminense, mas saiu chateado porque queria vitória. Foi para Rosário, lá em Cariacica, eu já tinha visto o papo de todo mundo dizendo, nós vamos para Rosário classificar. Não tem mais aquela, ó, eu vou buscar o empate fora de casa é um bom resultado. Não vai ter torcida, não vai ter uma pressão, o nosso time é mais qualificado, vamos buscar a classificação. E conseguiu. E olha, esse fator da torcida foi merecidíssima a punição para o time do Rosário, e foi até pouco, né? Sim. Mas fez uma grande diferença para eles, porque a torcida ficou do lado de fora, ela recebeu o time do lado de fora, eu passei por entre a torcida, realmente eles fazem um barulho. Lá o estádio, a gente estava lá dentro assistindo o jogo, e lá de fora a gente escutava o pessoal gritando e xingando o Milito. Né? Depois teve confusão quando acabou o jogo da polícia com a torcida lá fora. O Atlético se aproveitou de uma situação de não ter pressão e fez o que tinha que fazer. Jogou, não foi um jogo tranquilo, né? Porque o Atlético poderia ter feito um resultado no primeiro tempo. No segundo tempo eles dificultaram a marcação para o Atlético, mas aí você tem jogadores que fazem a diferença. O Paulinho faz a diferença, né? O Alisson entrou, fez a diferença, sangue novo.
todos jogadores com nível de confiança muito grande. Isso está fazendo a diferença. Brenão, você falou aí a respeito do Rosário e a gente tem que destacar o tamanho do feito do Atlético. Né? O primeiro brasileiro que consegue vencer o Rosário em jogos de Libertadores, jogando lá em Rosário, no estádio deles, que isso é um feito, feito. E outra, o time não perdia lá um jogo de Libertadores desde 2006. Isso também é outro feito, isso tem que ser destacado. Mostra a grandeza disso. E muito por causa do ponto que você tocou. A diferença que faz a torcida deles. E eu já dei minha opinião aqui, Breno. No dia que aconteceu aquele fato, para mim era exclusão da equipe de Rosário. Era exclusão, porque algumas coisas precisam se tornar para dar uma disciplina de forma geral, para se tornar um exemplo para que não se repita. Foi uma pedrada, eu gosto de lembrar isso por causa do tamanho da agressão. Foi uma pedrada no rosto de um jogador que estava indo, ao fim da partida, agradecer a sua torcida, que era a torcida do Peñarol, que estava ali na posição atrás do gol, à direita das cabines. Um torcedor que estava na arquibancada acertou uma pedrada. Poderia ter matado, no jogo. né? Poderia ter matado. O cara estava indo agradecer a sua torcida depois de uma derrota. E ele foi agredido. Não, e fora então, também tudo isso gera um peso. E na ainda ida pro estádio, quase que a diretoria do Rosário consegue uma liminar para poder ter torcida no jogo de terça-feira. Ô, Elton, Por pouco isso não aconteceu. Isso é algo tão sério que o time do Peñarol também teve problema para poder chegar ao estádio com os torcedores do Rosário. O Atlético, o que o Atlético fez? Ele tinha uma programação de sair um determinado horário do hotel. O Atlético saiu antes e mudou a rota. Ele mudou a rota. Eles combinaram uma rota alternativa e fizeram uma rota alternativa porque sabia que a torcida deles estaria lá. Então aquele que tentou se aproximar da polícia local para falar que horas que o time do Atlético sai e tal, quebrou a cara. Porque o Atlético vendeu um peixe, mas fez outro. Isso por quê? Por essa situação. A que ponto chegou o futebol, né? Você tem que pensar numa situação como essa. Bom, Thiago, o Vitão tá me lembrando uma situação aqui, eu não tinha visto isso não, mas o Vitão disse que viu, e eu lamento não poder dar os créditos, mas quem puder me ajudar com os créditos, o Vitão estava me dizendo que viu algo sobre o Atlético ter sido o time com maior posse de bola da história das competições sul-americanas, com a maior posse de bola jogando lá contra clubes argentinos. Nenhum outro clube conseguiu posse de bola de 74%, quase 75% jogando lá. Sem falar o vareio, não só a posse de bola, mas o vareio de bola que foi. 500 finalizações do Atlético, quase bem poucas do Rosário. Time brasileiro contra argentino. Então, foi a maior posse de bola da história jogando lá no país dos caras. Mas sabe o que é, HG? É que a gente tem visto nesse Atlético um time com muita qualidade. São bons jogadores e um técnico, velho, que assim... se eu tive resistência com o Milito, eu nem me lembro. Nem me lembro. Eu tive no início mesmo. Mas é um técnico que, cara, ele faz esse time jogar e faz esse time jogar de forma bonita demais. Ele consegue potencializar o que tem de melhor em cada jogador, em cada posição. Aí o torcedor pode falar, mas o Hulk não faz gol, só que os outros fazem. E aí supre qualquer carência, qualquer ausência, qualquer problema. O Hulk não faz gol, mas o Vargas faz. O Vargas faz gol. Ô, Thiago, mas é bom destacar que o Hulk não vem jogando mal. Eu acho que ele caiu um pouco, sabe? Ele não está conseguindo. Bola na trave. Teve 2 bolas na trave nos últimos 2. No jogo contra o Peñarol. 2 ou 3? Peñarol, no jogo contra o Peñarol. Foi Peñarol, gente? Peñarol. Ele deu 2 bolas na trave. No jogo contra o Rosário. Que infelicidade aquela bola não entrar lá na Fonquilha. Só um ponto. E tem dado assistência e tem se movimentado muito bem. O Hulk volta até o meio-campo para buscar jogo, para tentar auxiliar, tanto o Scarpa quanto o Pedrinho. Puxa a marcação. Então, assim, eu acho que ele teve uma queda, mas não em função do esquema tático. Acho que teve uma queda em função do próprio Hulk, que vai oscilar durante o ano. Não é o Hulk que nós vimos no ano passado, que encostava na bola, a bola virava gol. Ele encostava, só gol do Galo. Ele não fazia mais nada, ele pegava na bola, era gol. Mas o jogo, então, Thiago, o jogo era muito nele. Mas não é uma crítica ao Hulk, gente. Eu sei. É algo que vai acontecer durante a temporada. Mas o jogo era muito nele. O Milito, já falou militante, o Milito, o jogo é muito distribuído. Ora essa bola tá na extrema esquerda com a Arana, ora tá na direita ele tirou um jogo. Scarpa, essa bola passa pelo Pedrinho,
pelo Pedrinho. Essa bola passa pelo Paulinho, o Hulk volta, abre marcação, é jogador Gente, que infiltra, ocupa esse HG, espaço e tal. Nossa senhora, o próprio Zarate. Ele tira um jogo que era 100% Hulk e Paulinho quando o Atlético ia ao setor ofensivo Isso. e passa a usar um jogo que distribui de fato. Só que eu acho que nessa distribuição o Hulk acabou sentindo talvez um pouco em relação ao tanto que ele pegava na bola durante uma partida. E talvez isso mesmo possa fazer com que ele tenha caído um pouco, mas eu não consigo te explicar o motivo. Só acho que ele caiu um pouco, não é algo que seja temerário nesse momento, porque a gente vê o Zarate entrando bem, o Vargas, aliás, entrando muito bem toda vez que ele tem que entrar no lugar do Hulk. Então, assim, eu acho que não é algo que seja problemático. O Atlético vive um momento muito bom e que os problemas do Atlético sejam esses. Que em algum momento o Paulinho não consiga render o máximo que ele pode e o Hulk passe a render o máximo que ele pode. E as coisas vão alternando. Por quê? Porque o Atlético tem 5 craques e 5 jogadores que são craques de fato, eles têm liberdade o suficiente para atacar. E aí, cara, fica surreal. É impossível, ou quase impossível, um time neutralizar 100% esse Atlético. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Galo, informações exclusivas e atualizadas a respeito do Atlético Mineiro, o maior clube do Brasil, né? O Atlético Mineiro que tá aí jogando firme e forte aí, com futebol bonito, vistoso, independente de qual for o adversário, não ganha do Atlético, porque o Atlético ele tá muito embalado aí com o Gabriel Milito, que ajustou o time, fez os jogadores que estavam em baixa voltar a ser o que a gente espera, né? Que é jogar bem. Quando a gente contrata os jogadores, a esperança que a gente tem de que o jogador jogue bem. Foi o caso do Scarpa, que começou na baixa, agora está em alta. A questão do Vargas, que está voando. O que o Otávio está jogando é absurdo. Enfim, é um time que está dando gosto de se ver, tá? É um time que tem muita posse de bola. É aquela questão também. Perde e pressiona. Vai perder, pressiona no ataque na linha, sobe, faz linha alta, pressiona o tempo todo, rouba a bola muito rápido. É um time intensamente, parece que os caras não cansam. Enfim, um trabalho muito digno até então. A gente tem que elogiar quando for de falar mal, a gente fala mal, mas quando tem que te elogiar, a gente vai também elogiar e tem que elogiar mesmo o trabalho do cara. O trabalho do cara tá excepcional, muito bom. É óbvio que a gente precisa de mais, quer melhorar sempre. Tem que colocar os pés no chão, entender que não tá o suficiente e o Atlético tem que ir muito além do que já é, tá? Aí não tem pra ninguém. Do jeito que tá, pra mim, ele consegue ser campeão das 3 competições tranquilamente, tá bom? Mas a gente sempre espera o melhor. A gente nunca se contenta com o que já tem. Enfim, essa é a notícia de hoje. Se você ficou até aqui, deixe seu like, se curtiu o vídeo, se gostou, deixe a sua opinião também. Não foi inscrito? Se inscreve no canal e segue para mais.